Salve fiel, salve nação corintiana, terça-feira agitada, muita informação importante no Corinthians. Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã, semifinal da Copa do Brasil. Já vai deixando o seu palpite, o seu placar para esse jogão Flamengo e Corinthians. Vocês acham que o Corinthians tem condições de ganhar do Flamengo lá no Maracanã amanhã, fiel? Deixa o seu comentário aqui abaixo. Novidade na escalação do Ramon Dias. Tem o Corinthians que vai ter que pagar uma multa para o goleiro Hugo Souza poder jogar essa partida. E a torcida do Corinthians, alguns torcedores corintianos, invadiram as redes sociais do Memphis Depay cobrando o jogador. Então fica até o final para você ver tudo isso e muito mais, tá bom? Antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, trazendo notícia exclusiva do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Timão. E também tem toda a guerra do Corinthians contra a CBF, declarando aí que não aceita a troca de data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Essas e outras agora no canal, dá só uma olhada. Bem, vamos às informações do Corinthians. O Corinthians que está preparado, pronto, definido, escalado, ainda não oficialmente, evidentemente, mas já está preparado para o jogo desta quarta-feira. Amanhã o Corinthians joga contra o Flamengo no Maracanã, às 9h45 da noite. O Corinthians não terá o Memphis Depay, né? Memphis Depay está fora desse jogo porque não está inscrito na Copa do Brasil. Ele foi inscrito na Sul-Americana, foi inscrito no Campeonato Brasileiro, mas não deu tempo do Corinthians inscrevê-lo na Copa do Brasil. Então o Corinthians vai ter que ir para o jogo mesmo sem o seu principal astro, sem o seu principal jogador. Por outro lado, o Memphis vai ter um tempo maior para se condicionar fisicamente, né? Deu para perceber, sobretudo no último jogo contra o São Paulo, que o Memphis não está bem fisicamente, está fora de ritmo de jogo, está fora de sintonia, então certamente ele vai aproveitar esse tempo livre, né, para continuar treinando, vai continuar em São Paulo, não viajou para o Rio de Janeiro, mas vai continuar treinando em 2 períodos, se condicionando fisicamente para entrar em forma o mais rápido possível e para ajudar o Corinthians, sobretudo no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians precisa urgentemente escapar da zona de rebaixamento. O Memphis Depay, portanto, fica de fora desse jogo contra o Flamengo. Outros desfalques do Corinthians para esse jogo contra o Flamengo são o Thales Magno e o Alex Santana. Os dois continuam machucados, os dois continuam em período de transição, e isso é uma boa notícia, porque eles já foram liberados pelo departamento médico, né, mas estão em recuperação da contusão. O Alex Santana e o Thales Magno estão avançando na recuperação da contusão e estão próximos de voltar ao Corinthians. Mesmo assim, eles ficam de fora do jogo desta quarta-feira contra o Flamengo e também ficam de fora do jogo do final de semana contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. A previsão de retorno dos jogadores apenas na segunda quinzena de outubro, ou seja, depois da data FIFA, que vai até o dia 15 de outubro. Depois da data FIFA, Corinthians joga contra o Atlético Paranaense, provavelmente no dia 17 de outubro. Corinthians joga contra o Atlético Paranaense, provavelmente os 2 jogadores já estarão à disposição, assim como na partida, no segundo jogo da Copa do Brasil, no dia 20 de outubro, os jogadores também já devem estar à disposição. Estão entregues ao departamento de fisioterapia, né? Já estão fazendo atividades no gramado, mas ainda não estão liberados totalmente pelo departamento médico do Corinthians. O Thales Magno sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Essa contusão aconteceu na semana passada. Já o caso do Alex Santana é mais grave. Ele teve uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda. E a previsão inicial é de que voltasse a jogar somente em novembro, mas já está recuperado ou praticamente recuperado, né? Teve
um processo acelerado nessa recuperação e, portanto, o Alex Santana deve retornar na segunda quinzena de outubro, assim como o Thales Magno, centroavante do Corinthians. Boa notícia para os torcedores corintianos. O Alex Santana está fazendo muita falta no meio-campo do Timão. O Thales Magno também é uma boa opção para o ataque corintiano. Bom, senhoras e senhores, e para o jogo contra o Flamengo, o Corinthians vai ter que pagar R$500 mil para escalar o goleiro Hugo para jogar contra o Flamengo. Mas que história é essa? Acontece o seguinte, que o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, disse que o Corinthians ia adquirir o Hugo, contratar o Hugo em definitivo neste dia, hoje, né? Seria o prazo final para o Corinthians pagar €800 mil ao Flamengo e contratar o Hugo em definitivo. Isso pelo contrato pré-estabelecido entre Corinthians e Flamengo. Acontece que houve uma confusão por parte do Augusto Melo. O Augusto Melo pisou na bola, pisou no tomate e errou as datas. Não é 1º de outubro, é 10 de outubro. O contrato estabelece que a compra só pode ser realizada a partir do dia 10 de outubro. Então, só a partir do dia 10 de outubro é que o Corinthians vai ter que pagar €800 mil para ter o Hugo em definitivo. Ou seja, como o Hugo vai jogar contra o Flamengo de novo, já jogou pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, o Corinthians teve que pagar R$500 mil naquela ocasião. A mesma coisa acontece agora. O Corinthians terá que pagar R$500 mil de novo para ter o Hugo dentro de campo. No jogo da volta, no jogo da Neoquímica Arena, como o jogo foi modificado para o dia 20 de outubro, aí não terá problema. O Corinthians terá que pagar em definitivo €800 mil para ter o seu goleiro contra o Flamengo dentro de campo. E é claro que o Hugo é um jogador importantíssimo, né? É um jogador que o Corinthians não pode pensar em ficar sem o Hugo. O Hugo que foi revelado nas categorias de base do Flamengo, mas hoje é jogador do Corinthians, ainda não é jogador do Corinthians em definitivo, mas será jogador do Corinthians em breve em definitivo. O Hugo já disputou 20 partidas pelo Corinthians e sofreu 18 gols. O goleiro foi contratado depois das saídas do Cássio e do Carlos Miguel. E se tornou rapidamente um líder, tanto é que vira e mexe, ele está com a braçadeira de capitão do Corinthians. Quando o Fagner não é o capitão, o Hugo é o capitão do Corinthians. Então o Hugo vai estar em campo, mas o Corinthians vai ter que pagar R$500 mil para ter o Hugo. Salve, Fiel, continuando falando aqui do Corinthians com vocês, né? Corinthians que encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã. E aí, o que vocês acham que vai dar essa partida, hein? Flamengo que demitiu o Tite, né? Foi até por... Mano, o Flamengo até deu uma desperto, porque eu gostaria muito que o Tite estivesse no Flamengo, né? Porque eu tava tão confiante, eu tinha certeza que o Tite não ia passar, o Flamengo não ia passar do Corinthians com o Tite, mas o Felipe Luiz não muda nada. Eu também continuo achando que o Corinthians vai passar do Flamengo amanhã, né? É o primeiro jogo lá no Maracanã. Felipe Luiz assume a equipe do Flamengo, né? Primeiro jogo dele, já semifinal da Copa do Brasil. Vamos torcer para ele fazer tudo errado, né? E o Corinthians conseguiu uma grande vitória com o Ramon Dias. E como será que o Ramon Dias vai escalar esse jogo, esse time do Corinthians amanhã para esse jogo, né? O Corinthians tem um desfalque do Alex Santana, Thales Magno, Diego Palacios, Maicon, Juan Oliveira, esses daí já estão, só voltam no ano que vem, né? Então o Corinthians não vai ter Alex Santana, o Depay, que não foi inscrito, e o Thales Magno, que também está se recuperando de uma lesão, né? Então, um provável time do Corinthians seria com Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu na linha defensiva, no meio-campo, José Martínez, Charles Carrilho, Garro, Romero e Yuri Alberto. Ou você acha que o Ramon Dias tem que escalar Garro e Coronado juntos? O Coronado realmente
vem entrando nas partidas muito bem. Toda vez que ele entra, dá uma nova cara pro jogo. Jogador muito inteligente, jogador muito talentoso realmente. O cara sabe o que faz com a bola. Porém, né, a gente sabe que ele não tá no mesmo ritmo do Campeonato Brasileiro ainda, mas nessas entradas que ele vem tendo aí ultimamente, vem melhorando muito a equipe, principalmente quando ele joga ao lado do Rodrigo Garro. O Ramon Dias não costuma utilizar os dois juntos de primeira, ele costuma colocar o Igor Coronado nos jogos, mas amanhã, por se tratar de um jogo totalmente especial, né, semifinal da Copa do Brasil, 2 jogos para ir para a final, então o Ramon Dias pode sim escalar Garro e Coronado juntos. E o ataque, Romero e Yuri Alberto. Você escolheria o quê? Garro e Coronado, deixaria o Coronado no banco, entraria com Carrilho, Hernandes e Charles. Deixa aqui embaixo a sua escalação para esse jogo aí do Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Deixa também o seu palpite e o placar para esse jogo, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Por favor, aí, quem não for inscrito, se inscreva aqui no canal e deixa o like para a gente, para o YouTube continuar recomendando o nosso canal aí sobre o Corinthians, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!